Vamos aí a essa lista de revisão, lembrando que essa lista encerra esse assunto, né? Depois a gente vai partir para campo magnético e corrente alternada, tá? Fala de um gerador, força eletromotriz do gerador 12 volts, resistência interna, lembrando que esse R minúsculo é sempre a resistência interna do gerador, tá? O que ele pede? Letra A DDP nos terminais para que a corrente que o atravessa seja de 2 amperes. E segundo, o inverso, qual a corrente para que a DDP no gerador seja de 10 volts. Um gerador é formado por força eletromotriz, gerador real, né, mais resistência interna. Aqui Fem ou Epson, como queiram. Equação do gerador diz o seguinte: aquilo que ele fornece fora dele, né, aquilo que ele fornece ao circuito, em termos de DDP, é igual à força eletromotriz subtraída da perda devido à própria resistência interna. Tá? Então, essa é a equação característica do gerador. Aí, a letra A, ele diz o seguinte: qual vai ser a DDP se por ele passa uma corrente de 2 amperes? Então, letra A, U vai ser igual a 12, que é a força eletromotriz dele, menos 2 da resistência interna e 2 da corrente. Tá? Logo, 12 menos 4, a DDP neste caso vai ser de 8 volts. Na letra B, ele faz o inverso. Ele diz que ele vai fornecer para o circuito 10 volts, então U igual a 10. A força eletromotriz dele a gente sabe que é de 12, a resistência interna 2 ohms, e ele pergunta qual é a corrente então que vai passar por ele para que isso ocorra. Daí, basta inverter a equação, 2i vai ser igual então a 12 menos 10, tá? Passei este termo para o lado esquerdo da igualdade e este para o lado direito, então inverte o sinal dos dois. Logo, 2i vai ser igual a 2 e, portanto, a corrente vai ser igual a 1 ampere. Tá? Então, a resposta, 8 volts e 1 ampere. Estava aqui a resposta correta. Dúvidas? Tudo tranquilo? Além de estar fazendo a gravação, eu também estou salvando o arquivo, né? Esse arquivo aqui, então vocês vão ter acesso às duas coisas, tá? Esse exercício aqui, uma fonte de tensão V alimenta os resistores R1 e R2, e aí são dados aí os valores dessas resistências, né? Então, o R1 está aqui com... O R1 está ali com 6 ohms, deixa eu apagar isso aqui. R1, 6 ohms, R2, 2 ohms. A DDP, ele não forneceu por enquanto, né? Ele só disse V, tá? Sabe... Não, 20 ohms. Não, 2 ohms. Isso aqui é o O, né? Ó. Aqui é o... aqui é o O, tá? Sabendo que a corrente que atravessa o amperímetro aqui, o amperímetro aqui, é de 10 amperes, então aqui cruza uma corrente de 10 A. Calcule a potência dissipada pelo resistor 1
a potência dissipada pelo resistor 2 e a potência total dissipada pelo circuito. Olha só, aqui ele considerou o gerador como sendo perfeito, desprezou a resistência dele. Em alguns casos é mais fácil visualizar, quando a gente não tem muita prática, redesenhar o circuito em linha. Então vamos fazer ele, ó. Como é que faz isso? Pega a carona no elétron e vê o caminho. Tá? Então olha só, um elétron aqui receberia energia, seguiria todo mundo junto até aqui, e neste ponto teria uma escolha. Ou ele seguiria por aqui, e aí eu vou chamar isso de corrente I2, ou seguiria por aqui, corrente I1. Então, o que ele nos forneceu foi a corrente I1, tá? Essa corrente aqui de 10 amperes. E nesse outro ponto aqui, todo mundo se junta de novo, então I1 chega, I2 chega aqui, e de novo aqui sai corrente total. Então, se eu redesenhar o circuito em linha, ele fica assim: ganho de energia V por unidade de carga elétrica, segue reto, bifurca, segue pelo caminho do resistor R1, ou segue pelo caminho do resistor R2. O amperímetro está aqui nesse ramo, circuito, junta de novo, segue o baile. Tá? Então isso aqui seria só uma maneira diferente de desenhar esse mesmo circuito. Tá? Legal. Como ele forneceu o R1 e forneceu o R2 e a corrente, nós temos o que? A diferença de potencial aqui. Porque ó, a diferença de potencial no ramo 2 é R2 vezes I2. Nós temos as duas coisas. I2, 10 amperes, e o R2 está lá no enunciado, 2 ohms. Então, 2 ohms vezes 10 amperes, a DDP no resistor, né, no ramo do resistor 2 é de 20 volts. Tá? Como a gente sabe que a DDP numa estrutura em paralelo tem que ser igual, a gente já sabe que o 1 é igual a quanto? 20 volts também. Tem que ser igual. Qual é a corrente que passa pelo ramo 1? Não sei, vamos calcular agora. Fácil. Se nós sabemos que U1 é igual a R1 vezes corrente 1, e nós agora sabemos que esse U1 é igual a 20, e já sabíamos que a resistência 1 é de 6 ohms, então 6 vezes I. I é esse I1. Tá? E aí, I1 vai ser igual a 20 dividido por 6, que é a mesma coisa que 10 dividido por 3, que a gente pode deixar assim 10 terços, ou fazer o cálculo lá de 3,3333. Tá? Tanto faz deixar assim ou fazer a conta. Tudo bem? Legal. Vamos agora nos concentrar no que ele pediu. Calcule a potência dissipada pelo resistor R1, então P1, P2 e a potência total. A gente já pode calcular isso? Já. Né? A gente sabe que potência é o quê? Energia por tempo. A gente não sabe energia por tempo, mas a gente conhece energia por carga e sabemos carga por tempo. Porque nós sabemos
qual é o valor da diferença de potencial, que é a energia por carga, e da corrente, que é o carga por tempo. Podemos calcular P1 e P2? Tranquilo. P1 é igual a U1, 20, né? E 1, 10 terços. A gente acabou de calcular. Então, 10 dividido por 3. Isso vai dar quanto? 200 dividido por 3 watts, que vai dar aproximadamente 3, não é isso? Deixa eu fazer a conta aqui. 200. 100 dividido... Não. Por que 66? É 66,7, ok. Tá? 66,7. O mais próximo que tem ali de resposta é 60. Nossa, esquece, tá errado, boa, tá certo. Ele forneceu a corrente do R1, e eu coloquei aqui como sendo R2, então tá tudo errado. Fiz só para ver se vocês estavam prestando atenção. Essa aqui permanece, a única coisa que está errada. Ele forneceu a corrente do R1, não do R2. Vou voltar aqui. Então aqui sim o amperímetro. E aqui nada. Embaixo está errado também. Achei estranho não bater o valor. Bom. Então, R1 10 ampere. Deixa eu apagar isso aqui também. Então, olha só, se eu tenho 6 ohms aqui, R1, e 10 amperes de corrente passando aqui, eu posso calcular que em U1, que é R1 vezes I1. Quem é o R1? 6 ohms. Quem é o I1? 10 amperes. Então, o 1 vai ser igual a 60 volts. Beleza. O U2 tem que ser igual, né? Já que é uma ligação em paralelo, a diferença de potencial tem que ser a mesma nos dois. Se o U2 é igual a 60 volts e o R2 é igual a 2 ohms, nós temos então que 60 é igual a 2 vezes corrente. Que corrente é essa? Corrente I2. Tá? Quanto é essa corrente? Igual a 3, né? Se a gente fizer aqui, ó. O I2 vai ser igual a 60 dividido por 2. 3 não, 30, né? 30 ampere, né? 2 vezes 30, 60. Então a gente já tem agora corrente, diferença de potencial nos dois ramos, e aí a gente pode calcular P1 e P2. E a total vai ser o quê? A soma dos dois, tá? Então vamos lá. P1 vai ser igual a diferença de potencial 60. Quanto é a corrente U1? Foi dada, né? É igual a 60. Desculpa, igual a 10 amperes.
Então nós temos aqui que P1 é igual a 600 watts. E o P2? O 2 e 2. Quem é o U2? Tem que ser igual, 60. Quem é o I2? O triplo, 30 amperes. Logo, P2 vai ser igual a 1.800 watts. 6 vezes 3, 18, 00. E P total, 600 mais 1.800 vai dar quanto? 2.400. Ué, nenhuma delas tem? Seiscentos. Será que eu errei na conta? Peraí. Ui. U é 60. A corrente é 30, né? Porque se o R2 é 1/3 desse, a corrente é o triplo. Então 30, eu acho que, ó, o erro tá aonde? O erro tá aqui. O correto seria aqui. Só que aí ficou faltando ser 1.800 e não 180. Porque isso aqui ficou a soma dos dois, né? Vou alterar aqui, peraí. 1.800 e aí não 780, mas sim 2.400 watts, tá? Isso eu consigo alterar já. 600, ficou faltando um zero aqui, 1.800 e aí ele não deixa eu alterar. Ele já tá rodando, né? Tá de novo. Zero 2.400. Não se preocupem, até porque ele jogou como outra. Mas tudo bem, lembrando que não vale como. Aqui vale a entrega e não a nota que vocês obtêm, tá? Então fica aí a correção para vocês. Então aqui, assinalando, tinha um erro nessa alternativa que foi corrigido, tá? Poderia também ter colocado as respostas assim, que é importante que vocês atentem para isso, tá? Aqui vai ser 2.400 watts. Poderia ter aparecido assim, 0,6 kW, 1,8 kW e 2,4 kW, tá? As duas, às vezes você faz o cálculo em watt e não localiza uma resposta nas alternativas. O problema é que foi colocado em kilowatt, não em watt, tá? Beleza. Tudo bem até aí? Posso prosseguir? Legal. Esse daqui tem um circuito que eu recomendo que vocês refaçam o desenho dele para perceberem melhor o que está acontecendo, tá? Mas olha só, o que nós temos aqui nesse circuito?
que é isso daqui? Que eu vou destacar aqui em vermelho. O que é isso aqui? Isso é um gerador. É uma bateria. Uma pilha. De 12 volts com 1 ohm de resistência interna. Em série com quem? Com outro gerador igual. São dois geradores iguais ligados em série. Um amperímetro, que mede a corrente. Não tem nenhuma bifurcação, então a corrente que passa por aqui, passa por aqui, passa pelo amperímetro e passa por uma resistência de 10 ohms. Está aqui. E essa conexão daqui está indicando só um voltímetro. O voltímetro é sempre ligado em paralelo mesmo, tá? Então, se a gente quiser redesenhar este circuito linearmente, que fica mais fácil de visualizar, a gente tem um gerador em série com outro gerador, uma resistência e que mais? E uma medida da DDP em cima deste resistor. Tá? A corrente é que passa por todo mundo. Tanto faz se você colocar um amperímetro aqui ou aqui, que a corrente é a mesma. Né? O amperímetro poderia ser colocado em qualquer lugar. Então a gente tem gerador 1, gerador 2 e uma resistência. Tá? O que ele pede? Corrente, a DDP e a potência dissipada no circuito. Nós temos aqui dois geradores em série. Isso significa que as DDPs são somadas e as resistências também. Lembram disso? Então, o que o gerador 1 fornece ao circuito? Força eletromotriz menos resistência dele vezes corrente. Isso é a DDP que ele fornece. O segundo, E2, E1 e E2 são iguais, menos o que o circuito, né, o que ele mesmo tem de resistência. E essa diferença de potencial do gerador é igual a resistência vezes corrente. O que eu estou usando aqui? U igual a RI. A DDP fornecida por cada um dos geradores. O que nós temos de valores? Força eletromotriz, 12. Resistência, 1. Corrente, não sei. Mais 1, 12. Outra resistência de 1 ampere, corrente. Igual a resistência maior, 10 ohms. 10 mesmo? Deixa eu ver. 10 ohms vezes a corrente. Tá? Então, uma equação onde eu só tenho uma incógnita que é corrente. O que eu preciso fazer? Reorganizar essa equação. Tudo que tem corrente de um lado da igualdade, tudo que não tem do outro lado. Tá? Então, quais são os termos que têm corrente? Esse e esse. Então, esse cara muda de lado. Os outros permanecem com o mesmo sinal. Quem não tem corrente? Esse e esse. Tá? Então, como é que a gente pode organizar isso aqui? Olha só. 12 com 12, 24. Tá? Corrente com corrente, menos 2i. Do outro lado, 10i. Vou passar esse cara para o outro lado da igualdade. Então, 24 é igual a 10i mais 2i.
Logo, 24 é igual a 12 I. Logo, corrente de 24 dividido por 12, 2 amperes de corrente, tá? Tudo bem? Então vamos responder as perguntas agora. Corrente medida pelo amperímetro, 2 amperes. Letra A. DDP medida pelo voltímetro. A DDP em cima do resistor aqui, né? Ela vai ser de quanto? Vamos calcular. Ó. U vai ser igual a 10 vezes, vou destacar assim, tá? DDP sobre R. 10 vezes 2, então 20 volts. Então 20 volts, letra B. Por último, potência total dissipada no circuito. Então, a potência total é DDP total vezes corrente. Qual é a DDP total desse circuito? 20, né? 20? 24. 12 com 12. Ah, tá. A voltagem não. Total. É. Essa leitura que você fez, eu já vou refazer com vocês. Tá? Então, DDP total, 24. Porque ela está aberta? Corrente total, 2 amperes. Então, potência, 48 watts. Tá? Então, 48 watts. 2 amperes, 20 volts, 48 watts. Está aqui. A leitura que o meu fiel amigo aqui fez, ela é uma leitura bem interessante que a gente usa bastante, que ela é feita em termos de energia. E é muito útil na hora de fazer esse tipo de análise de circuito. Esse circuito aqui fecha, tá? Não vou nem colocar o voltímetro ali para não tumultuar. Em termos de voltagem, energia por carga, quem são os elementos que fornecem energia para o circuito? 12 e 12, não é isso? Então aqui ó, eu tenho mais 12 e aqui eu tenho mais 12 volts, né? Energia por coulomb, joule por coulomb, tá? Esses caras aqui, eles são consumidores. Quanto que esse cara aqui consome? 1 ohm vezes 2 amperes, 2. Então, esse cara aqui consome 2 volts, esse daqui consome 2 volts, e esse daqui, 20 volts. A conta tem que fechar em zero. Se não fechar em zero, eu tenho sobrecarga no circuito. Então, ó, fornece 12, toma 2, 10. Forneceu 12, 22. Tomou 2, 20. Tomou os 20. Zerou, beleza. Se aqui eu não tivesse 20, eu teria uma sobrecarga, porque isso daqui seguiria com 2, iria passar por aqui e isso iria fritar o circuito, provavelmente. Tá? E se eu não tivesse 20, quando ele chega aqui, não roda. Tá? Não aquece, não gira o motor, enfim. Tá? Então, a energia fornecida ao circuito, né, no caso aqui a energia por carga, ela tem que ser igual à energia consumida. Tá? Lembra do efeito Joule. O que é o efeito Joule? É energia que é transformada em calor. Se sobrar energia no circuito, o circuito vai fritar.
Se faltar energia, ele não vai fazer o que ele tem que fazer. Por exemplo, se você pegar uma lâmpada feita para 220 volts, fica a lâmpada, né, de tungstênio, e colocar ela num circuito de 110, o que acontece? Fica aquela iluminação fraquinha, ela não ilumina o que ela não entrega de iluminação, de luminância aquilo que ela deveria, porque não tem energia suficiente. Mesma coisa, se você liga uma furadeira feita para 220 no 110, o que acontece? Ela até roda, mas não consegue furar nada, porque não tem energia suficiente. Ao contrário, frita o circuito, porque tem energia demais, efeito de Joule demais, e aí o circuito é frito, tá? Beleza? Isso aqui dá nó em cabeça de muita gente. Isso aqui é o circuito mais fácil do mundo, só que ele está desenhado de um jeito diferente. O que é isso? Forneceu energia para a carga elétrica, corrente chega aqui, tem dois caminhos possíveis. Segue pela esquerda ou segue pela direita e se juntam aqui novamente I1 e 2, corrente total I, corrente total I. Então, mudando o desenho, que é o que muita gente boa se confunde, ele é simplesmente isso aqui. Abriu R1, outro ramo R2 e fechou o circuito. Tá? É só isso aqui. O que ele fornece? Corrente de tensão contínua de 10 volts, resistores R1 e R2 de 2 ohms e 4 ohms. Então, ó, 10 volts aqui, 2 ohms e 4 ohms. Calcule a corrente que passa pelo resistor R1, a corrente que passa pelo R2 e a resistência total do circuito. Bom, se aqui tem 10 volts e não tem mais nenhuma resistência, eu preciso ter 10 volts em cada um desses ramos, senão eu tenho curto-circuito. Beleza? Então tem que ter 10 e 10. Logo, o 1, que é igual a R1 vezes I1, vai ser 10, 2, corrente 1. Corrente 1 vai ser 10 sobre 2, 5 amperes. O 2, do mesmo jeito, R2 vezes I2. Mesma voltagem, o dobro da resistência, I2 então vai ser igual a quem? Metade de 5, 2,5, né? Então, I2, 10 dividido por 4, que dá 2,5 ampere de corrente. Tem a resistência total do circuito, podia calcular de vários jeitos, né? Se a gente quiser fazer o clássico, né? A resistência equivalente, 1 sobre R, vai ser 1 meio mais 1 quarto. Aí aqui, para fazer a conta, eu posso multiplicar em cima e embaixo por 2, ou faço MMC, como preferirem, né? Então isso é igual a 2 quartos mais 1 quarto, o que vai dar 3 quartos. Invertendo, resistência equivalente, 4 terços ohm. E aí a gente pode fazer a conta ou não, deixar assim. É sempre bom dar uma olhada, né, nas alternativas. A única alternativa que tem 5, 2,5, 4 terços é a última, né? 5 ampere, 2,5 ampere
e 4/3 de ohm, tá? Belezinha? Moleza? Posso prosseguir? Não, peraí que eu Podem revisar aí com calma. tô... A fórmula tem muita fórmula para poder fazer. Não tem nenhuma, só tem U igual a RI até agora. Porque é 1 sobre R, né? Quando eu tenho resistência em paralelo, é 1 sobre R igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. É, 3/4 é 1 sobre R aí. Já colocou entre parênteses tudo no R1 mais R2, dividido por R1 e R2? Também dá certo. Sim, tá na mesma. É a mesma coisa. Aí coloca voltagem, R1 mais R2 dividido por R1 Não, o que você está falando é isso aqui, né? 1 sobre R é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Isso é a mesma coisa que R2 sobre R1 vezes R2 mais R1 sobre R2 Pior vezes ainda. R1. Então isso é a mesma coisa que 1 sobre R igual a R1 vezes R2 dividido pela soma. Se você fizer isso, vai dar 2 vezes 4 dividido por 6, 8/6, que dá 4/3. A conta é a mesma. Não muda. Só uma equação a mais para você gravar. Eu não gravo. O que o nosso fiel está dizendo é que isso aqui poderia ser calculado direto. Se você quiser ficar decorando um monte de fórmula, você poderia fazer isso aqui. Eu não vou decorar nada. Aqui daria 2 vezes 4. E 2 mais 4 daria 8/6 ou 4/3. Daria na mesma. Beleza? Mais um aqui. Só mais um, né? Legal. Um gerador tem força eletromotriz de 7 volts, resistência interna de 1,5 ohm e ele está sendo usado, né, uma bateria, para alimentar uma lâmpada com 2 ohms de resistência. E aí aqui tem uma coisa que ele pede, que é a tensão entre os terminais do gerador. Que circuito seria esse? Força eletromotriz, resistência interna do gerador e esse gerador alimentando uma lâmpada com uma resistência de 2 ohms. E fecha a conta. Tá? O que ele está pedindo é a DDP que o gerador fornece para o circuito, ou seja, quanto que esse gerador aqui fornece ao circuito, que é equivalente a perguntar qual é a resistência sobre a lâmpada. Qual é a resistência? Qual é a DDP? Porque o que ele fornecer aqui é o que tem que ser consumido aqui. Tá? Como fazer esse cálculo?
várias maneiras. Uma delas seria usar a equação do gerador. O gerador fornece a força eletromotriz menos a perda interna, e isso que ele fornece é igual à resistência do circuito vezes a corrente. Por isso que eu posso igualar essas duas coisas. Então, epsilon menos RI é igual a RI, tá? R maiúsculo I. A força eletromotriz, 7. Resistência, 1,5. Corrente, não sabemos. Resistência da lâmpada, 2. Corrente, não sabemos. Então, 7 vai ser igual a 2i mais 1,5i. Ou ainda, 7 vai ser igual a 3,5i. I, portanto, vai ser igual a 7 dividido por 3,5. Corrente, então, de 2 amperes. Tá? Se eu tenho agora o valor da corrente, eu posso voltar aqui, que é a equação do gerador, e calcular qual é a DDP que o gerador fornece ao circuito, que foi o que ele pediu, tá? Então, se U é igual à força eletromotriz menos a perda interna, U então é igual a 7 menos 1,5, que é a resistência dele, vezes 2, que é a corrente do circuito. 1,5 vezes 2 é igual a 3, então 7 menos 3, U vai ser igual a, isso aqui é um menos, ficou parecendo um vezes, tá? 4 volts é o quanto que o gerador fornece ao circuito. Seria aqui a segunda resposta, tá? Se eu quisesse pensar essa última questão do mesmo jeito que antes, em termos de energia, poderia ter feito assim, ó. Força eletromotriz, resistência interna e lâmpada. Antes que alguém pergunte, isso não é um sorvete, é uma lâmpada. Tá? Então, em termos energéticos, o que está acontecendo aqui? Esse cara fornece energia para o sistema, força eletromotriz. Essa resistência consome energia do sistema, corrente vezes resistência interna. E essa aqui consome energia do sistema também. Essa soma tem que dar zero. Positivo com negativo tem que zerar. Então, epsilon menos I vezes R menos I vezes R maiúsculo igual a zero. Conservação de energia. Dados fornecidos: 7. I eu desconheço. Resistência interna 1,5. I vezes 2 igual a zero. Então, 7 menos 3,5i igual a zero. 7 igual a 3,5i. Logo, I igual a 7 dividido por 3,5 é igual a 2 amperes. Tendo a corrente, o que o gerador fornece ao circuito? A força eletromotriz subtraído da perda devido à resistência interna dele. Portanto, 7 menos 1,5 vezes 2, logo U igual a 7 menos 3, U igual a 4 volts. Tá? A conta é igual, é só a maneira de
interpretar o circuito. Agora, professor, só foi uma pergunta. No caso do circuito, você tem que zerar. A energia, sim. Que entra ou que Você sai. sobra, senão. A diferença de um disjuntor para ele não desarmar, no caso, tem o chuveiro e o disjuntor. Aí ele desarma, aí eu coloco um disjuntor a mais, não está falando em corrente. Aí não tem problema ser maior. O problema é se o circuito como um todo aguenta. Ele pode sobreaquecer a fiação, cara. O Exato. certo é ser o igual. O ideal é que você tenha o disjuntor de acordo com a estrutura que você tem de fio. Sempre fazendo 0 a 0. 0 a 0. Se acontecer qualquer curto, ele vai desarmar. Exato. Vai desarmar. Faz o disjuntor. Porque o que acontece? Se você começa a ligar mais e mais aparelhos, em série, por exemplo, né, o que você começa a ter? Você começa a ter mais corrente no sistema. Sobrando, cara. Né? Não é nem sobrando, é necessária. O problema é que nesse caso o fio não aguenta essa corrente toda. É, o fio aquece. O fio que aquece. Ele tem um efeito Joule, ele tem um limite que você pode ter de corrente passando numa determinada fiação. Nesse caso, a questão da sobrecarga, ela fica. Olha Ela só. não é usada, não sai isso toda, né? Não, o que a gente precisa, o jeito mais fácil de entender, vamos pensar no circuito como um todo. Calcular o equivalente de todos eles. Tá? DDP, resistência total, corrente. Tá? Resistência total da casa. Isso aqui é fixo. É o que a rede fornece. 110 ou 220. Tá? Então você não vai mexer nisso. À medida que você coloca mais aparelhos, você está aumentando o R. O que o circuito vai aumentar para manter isso aqui? Vai variar a corrente. A corrente vai ser menor, porque a distribuição vai aumentar. Mas se você vai ligando mais e mais aparelhos, você vai subir o quê? A corrente. Só que a energia que você precisa. Cada aparelho que você adiciona é um consumo a mais de energia. Desconsumo. Tá? Como ele não pode fornecer mais energia por carga, ele vai fornecer mais carga, mais corrente. Ó, pensar de um outro jeito. Deixa eu só parar a gravação aqui. Então, no caso, se tiver mais eletrodoméstico, Se você tiver só uma rede, o que vai acontecer? Quanto mais eletrodoméstico você ligar, maior é a quantidade de energia que você precisa. maior vai o. Exato. E outra coisa, é assim, a diferença de potencial é energia por carga. Então assim, você vai ter de entrada na tua rede, vamos pensar em 110. A rede fornece 110 joules por unidade de carga elétrica. Eu não consigo aumentar isso está fixado. Se você começa a demandar mais energia, como é que ele vai fazer? Ele não consegue colocar mais energia por carga, mas ele consegue mandar mais carga. E aí ele aumenta a energia total. Mais ou menos? Você tá com cara que não entendeu. Tudo bem? Como é que ele faz isso? Ele aumenta a corrente. Só que aí tem um problema. A corrente passando pelo fio tem efeito Joule. Vai chegar um ponto que o fio não suporta aquela corrente. Ou o disjuntor desarma, para não deixar isso acontecer, ou você pode ter incêndio. Aí vai fazer uma rede. Quanto que dá a somatória da geladeira, não for. Dá perto, beleza. Chamar um controle ali. O banheiro direto só com. Só que tem que pensar no dimensionamento do fio. Aí eu passava. Às vezes Por isso o consumo que de energia tá aumentando porque tá pendurado na rede só. Exato. Por isso que a grande vantagem de você ter um relógio com mais fases é você poder ter mais redes, né? Porque olha só, se você tem só uma fase, que não existe mais esse tipo de relógio, você tinha uma rede só,
tudo na casa estava ligado em série. Quando você tem é, um relógio bifásico, o que ele te fornece? Mais 110, menos 110, na verdade não é 110, né? Mas tudo bem. E o neutro. Então aqui você pode ter uma, duas, três malhas. Nesse caso ele gera retorno? Aqui do zero não. Não, mas se passar por corrente mais, ele gera retorno. Você Ele vai tem, dar aquecimento. não, você tem três malhas, 220, aí você vai ligar aqui chuveiro ar refrigerado, por exemplo. Tá? Aqui você vai colocar, sei lá, eletrodomésticos, lâmpada, e aqui tomada, por exemplo. Então você tem três redes, três malhas. Aqui fazendo uma rede bem grosso modo, tá? Essa aqui, e se eu tiver trifásico? As casas maiores são três fases. Então você vai ter mais 110, menos, tá? Você vai aumentando o número de fases, vai aumentando o número de malhas. Você imagina o seguinte, uma casa de, 2.000 metros quadrados, por exemplo. Umas casas enormes. Geralmente essas casas têm piscina, aquecimento. Tem que ser trifásico. Se você colocar um relógio com duas fases só, vai dar zebra, né? Ou vai ficar toda hora desarmando o disjuntor, ou ele vai ficar tendo sobrecarga. Ou pegar fogo. Pegar Vai fogo, esquentar né? pra cacete. Exato. Então você tem que ter aí o relógio trifásico. Por isso que tem em alguns lugares você tem mais de uma entrada de caixa. Ou, o que é muito usado pela indústria ou pelos grandes consumidores de energia, como nós aqui, você compra alta tensão e o que você faz com ela é problema seu. Você abaixa a tensão e faz a divisão. 380 já é. Poderia. É sua. Ela chega em alta tensão. Qual é a vantagem disso? Você compra muito mais barato, energia, porque você não paga pela transformação. A desvantagem é assim, aqui na Fatec, por exemplo, faltou energia. Eles vêm com certa energia, lá no poste. Ah, tem que religar a caixa. Não, problema nosso. Nossa manutenção que tem que fazer isso. Ele tem que entregar, porque são contratos diferentes. Ele está me mandando alta tensão. Se eu não estou conseguindo transformar ela e distribuir aqui dentro, é problema meu. Por isso que eu pago menos. Em compensação, eu posso fazer 440 se eu quiser. Posso. É uma questão minha interna. Tá? O contrato residencial não. Ele te entrega ou duas fases ou três fases, 110. Então, assim, não está funcionando, ele vai lá o transformador é da rua, é dele. Repara, aqui a gente não está recebendo do transformador. O transformador está na nossa caixa interna. Tá? A grande indústria, ela pode inclusive comprar energia por leilão. Ela vai para o leilão, fecha o pacote. Eu quero comprar tantos quilowatts de energia por período. E aí no leilão, se você olhar o valor que eles pagam, é muito menos que a gente. Valor por, né, quilowatt-hora. Porém, eles compram uma quantidade muito maior. Então, eles estão fazendo atacado e varejo, né? A gente compra no varejo sempre. É isso. Pessoal, eu vou liberar provavelmente amanhã para vocês a prova. Ela vai ficar aberta aí por uma semana ou um pouquinho mais, tá? Vocês vão fazer ela online, não precisa ter medo. Se tiver dúvida, pode consultar na aula. Só que aí semana que vem, durante a aula, eu já entro com um campo magnético, experimento de Ørsted, porque a gente vai ter só 2 semanas, né? A entrega a prova até quando? Vou colocar até a semana que vem. Pode ser? É na última aula, na próxima aula. A próxima aula, se der, ok. Se não der, eu prorrogo. Pense aí. Ficar muito apertado, eu prorrogo um pouco mais.
A única coisa que tem que ser lá pelo dia 10 que eu tenho que fechar, porque Não, eu preciso fechar as notas para entregar no dia 14, tá?